dia 31, o mundo cristão comemora 500 anos da chamada Reforma Protestante. E a palavra reforma, na verdade, significa colocar na forma. Não é uma inovação, não foi um levante, não foi uma aberração aos princípios já estabelecidos para a igreja, mas a tentativa de voltar à igreja, de colocar a igreja no caminho estabelecido pelo próprio Deus. Infelizmente as coisas desgastam, até por causa das sucessivas gerações, mudanças de pessoas, mudanças de idade, desconhecimento de origem, e isso termina provocando o distanciamento das coisas que tiveram sua originalidade. Infelizmente, aquela igreja que nós conhecemos no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja forte, a igreja cheia do poder do Espírito Santo, com o passar dos anos, ela foi tendo dificuldades por causa da chegada de cabeças. E dizem que cada cabeça é um mundo. Então, se cada cabeça é um mundo, acho que é melhor arrancar a cabeça, para não ter vários mundos. Mas sempre e em toda a história se descobriu que há pessoas que são ortodoxas, pessoas que são firmes, pessoas que não vão pelo vento, pessoas que não arredam princípios, que não esquecem do começo. Se olharmos em todas as direções, o ser humano é assim. Tem pessoas que, se ganhar um dinheirinho, muda completamente. Se conseguir um carro diferente do que tinha, se conseguir posição, enfim, o ser humano é sujeito a mudanças e nem sempre para melhor. Parece-nos que, através da história, tem pessoas que não têm bases nem para conhecer, nem para enriquecer. Vários foram os homens que, depois de adquirir um conhecimento, esqueceu dos principais pressupostos. Várias foram as pessoas que, ao adquirir recursos, esqueceram de Deus. Por isso que a igreja teve, hoje nem tanto, teve algumas dificuldades para incentivar os jovens a fazer faculdade, porque tinha jovens que, diante de professores que pareciam eruditos, eles terminaram aceitando a macaquice, e que veio do macaco. Esqueceram de Deus. Ao ouvir o ensino, teorias, hipóteses, eles preferiram deixar o que aprenderam no sentido cristão e deixaram-se levar por ensinos meramente hipotéticos. Porque toda a ciência, quase toda a ciência está no campo da hipótese, é de estudo. É tanto que não se encontra definitivamente
teorias afirmadas por cientistas. Por quê? Porque de vez em quando eles descobrem novidades, e aquela que parecia mais sólida e firme perde, e a mais nova ocupa o lugar, porque eles descobriram mais alguma coisa para conhecer, para ensinar, para transmitir. É uma pena que até mesmo religiosamente, espiritualmente, mesmo com a presença do Espírito Santo, e eu que sou velho, convertido, de vez em quando tenho dificuldade de entender que alguém tenha o Espírito Santo se o comportamento é um tanto estranho à pessoa santa do Espírito. E vários homens como Jerônimo, como Hus, eles foram chamados de pré-reformistas. Eles que quiseram chamar a igreja para a linha que eles aprenderam, e aí, claro, foram excomungados, excluídos. Também, na história geral, tendenciosamente, a Igreja Católica se arvora de ser a igreja primitiva, e se quisermos que ela seja, foi a primitiva desviada, ou a primeira desviada. E esses homens, e principalmente o Lutero, ficou conhecido como reformador, porque ele elencou 95 teses que desfazia, desmanchava o que a Igreja Católica na época pregava. É bom lembrar que católico significa universal. Como era uma igreja que estava praticamente em todo o mundo, aí o termo católico. E eles foram abrindo mão, e foram engessando, e foram forçando as Escrituras, e de repente o Papa tinha poderes maiores do que o próprio Jesus. Se eles comungassem, estavam excomungados, e se eles quisessem como que tirar as almas do purgatório, tiravam com indulgências, com valores e etc. E aí foram mudando a liturgia do culto, os símbolos do culto, e eles foram sentindo falta daquela energia que a igreja deveria ter naturalmente. E aí eles foram inventando festas e mais festas, e aí foram inventando canonizar homens e mulheres, que era para ter um pretexto de festejar ou de, digamos, alegrar o culto. E até hoje é assim, tem crente que precisa de alguns cultos para ele se sentir bem. Isso é sinal de fraqueza. É como uma pessoa que para dormir precisa de sonífero, ela não está bem. Uma pessoa que para deixar de comer tem que tirar o estômago, é porque não está bem. Tem que tomar inibidor, é porque não está bem. Esses homens e mulheres que precisam de filmes, de fantasia, para se relacionar, é porque não estão bem. Aí tem que fugir à prática natural. Essas pessoas que o quarto só não funciona, é porque eles não estão bem. Aí ficam procurando alguma coisa para ver se influencia. E a igreja também começou a ter essa dificuldade.
Como não tinham mais o Espírito Santo, que é quem alegra, quem aviva, ou pelo menos quem deveria avivar o culto, então eles tiveram que inventar. E a nossa igreja também, ela entrou nesse ritmo. Antigamente nós só tínhamos culto de oração, culto de pregação, nós só tínhamos escola dominical, o círculo de oração na semana, e resolveu muitos e muitos problemas, e curou-se muitas e muitas enfermidades. Mas a falta de temor, a falta de obediência, foi afastando o Espírito Santo. E aí veio a época dos cultos de libertação, tarde das maravilhas, o culto das causas impossíveis. Começaram a inventar um bocado de moda, mas não tem resolvido nada. Porque o que nós precisamos é voltar ao primeiro amor, é a obediência, é o temor. Na igreja primitiva acontecia milagre, mas era muito fácil, não dependia de Pedro, nem de Paulo, nem de João, não. Era a igreja que era uma bênção. Hoje, às vezes, tem que ser o líder. O líder que tem que fazer a propaganda, o líder é que tem que inventar coisas, senão a igreja para. E aí muitos estão vivendo de engodo, enrolação. Por quê? Porque o Espírito Santo não se sente bem, não se sente à vontade na igreja para ele operar sem precisar dessas coisas. Um caso interessante, por exemplo, houve na época da igreja primitiva, que alguém creu de maneira infante até, que a sombra de Pedro curava alguém. Então alguém punha o doente num lugar que pelo menos a sombra de Pedro refletisse e a pessoa era curada. Outros, e é bom lembrar que não partiu de Pedro essa iniciativa. Outros também começaram a achar que Paulo era tão abençoado que começaram a levar lenço de Paulo. Mesmo assim, é bem diferente dos lenços de hoje, porque hoje é o apóstolo que manda, que vende, e Paulo não fez isso. Alguém, por sua fé ainda infante, creu assim, e aí levava o lenço, o avental do apóstolo, e algumas poucas curas aconteceu, mas isso não virou moda. Hoje tem gente que o paletó dele é uma bênção, e deve ser da cia do terra. Isso é heresia. Não foi assim que os apóstolos fizeram. Hoje a vaidade pentecostal é muito. A maioria dos chamados grandes pregadores são ufanos, são vaidosos, chamam a si o espetáculo do culto. Pedro era diferente. Quem não se lembra praticamente da reclamação? Quem não se lembra praticamente do spread? Você sabe o que é spread, irmão? Quando o coxo entrou saltando, o povo ficou olhando para Pedro e João. Vocês estão olhando para nós por quê? Por que está olhando para nós? Como se de nós tivesse saído alguma virtude? Foi a fé dele, no nome de Jesus, que fez isso. Por que vocês estão olhando para nós? Mas hoje não, é uma publicação. Você foi curado aonde? Aqui, na igreja A.
Miranda, que Deus o tenha, não é? Ele fazia na época praticamente uma zombaria, porque ele achava que não devia usar bigode, era contra bigode. Aí entrevistava Satanás, toda armação. Satanás, você entra na Assembleia por onde? Pelo bigode dos pastores. Só para ver se diminuía a Assembleia de Deus. E pode assistir alguns, você vê que eles tendem a fazer isso, não é? E o que é isso? Uma maneira de se mostrar. Jesus, o nosso exemplo, furava e se escondia em meio à multidão. Nunca quis. Ele às vezes fazia questão, como limpou o leproso, vocês vão se apresentar ao sacerdote, já para não ter, não é? Ninguém ali por perto. Se mostre lá, ofereça lá, segundo a lei, quando o leproso ficava limpo, qual era a oferta? Então vai lá e ofereça a oferta. Mandava andar. Coisa bonita quando Jesus libertou aquele endemoniado. E aquele homem, quando ficou são, como a Bíblia diz, em são juízo, um homem que comia carniça, defunto, e as correntes não seguravam ele, era um negócio, um diabo bravo. Jesus expulsou o demônio da vida daquele rapaz, e claro, ele se sentia muito bem perto de Jesus, e aí se ofereceu: Jesus, agora eu vou contigo. Tu me libertou, e o melhor lugar é junto a ti e tal. Aí Jesus disse: não quero você mais eu. Vai anunciar aos teus quão grandes coisas Deus te fez. Vá anunciar lá. Hoje não. Geralmente tem missionário que fica com ex-bruxo, ex-bruxa, ex-isso, ex-aquilo, para servir de, né, de apresentação, de testemunho. Que tal quem foi do para-lama e agora é do para-choque? Agora é esse aqui do calça vermelha, agora é calça preta. E fica assim, e nisso Jesus fica ao fusco. Isso tudo é erro de visão. É erro, parece para o simples, tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É por isso que a igreja perdeu muito do que podia fazer, porque as coisas estão centradas nas pessoas. Hoje o carisma do líder, a permissividade do líder é que dá a boniteza, não é? Se o líder chama a atenção, pronto, aí a coisa muda, já não é tão simpático. Vivemos um tempo difícil e a igreja saiu da linha, mas Deus levantou, entre outros, Lutero. E sabe qual foi o problema ou o que estava acontecendo? Primeiro, a Escritura, a Bíblia, falta de Bíblia. Até uns 50 anos atrás, os padres aconselhavam não ler a Bíblia. A missa era em latim para não entender quase nada. O boato que se conhecia em algum lugar é que quem lia a Bíblia ficava doido. É muito ao contrário, doido é quem não lê. Eles pregaram isso para ninguém, porque a leitura abre a vista, a visão, esclarece. Então eles faziam isso: não lê não, quem lê fica zonzo e tal. Era um jeito da pessoa não se aproximar de Bíblia. Eu me lembro na época, o novo convertido tinha que ser exortado a carregar a Bíblia. O pastor, o dirigente, irmão, carrega a sua Bíblia. O camarada levava no saco, enrolava, para ninguém ver. Tinha
o livro de capa preta. Hoje não. Hoje tem gente que eu até achava que nem devia carregar a Bíblia, porque faz vergonha, não há consenso entre ele e o que ele carrega. Mas hoje é assim, já não há problema, todo mundo tem coragem, porque a Bíblia virou um livro excelente, pelo menos para alguns, então não tem vergonha de carregar a Bíblia. Aí Lutero colocou só a Escritura, ou só a Escritura, só a Bíblia, porque já não era só a Bíblia que regia a igreja daquela época. Ora, a igreja primitiva só conseguiu ficar bem 300 anos. Depois começou a crescer, sair da linha. Aí quando veio o Constantino metido a crente, piorou, porque como era o imperador, os religiosos, os líderes, como se diz assim, se abaixou. Não, mas ele é o imperador. Não, a igreja não tem medo de ninguém, não. A igreja, ela está acima de qualquer pessoa. A influência que cada crente tem sobre a igreja é de serviço, não é de lugar, não é de prioridade. É como aqui, se porventura Geranilson aceitasse Jesus, ele é prefeito lá na prefeitura, que ele tem que ser ovelha, tem que fazer abaixo de Deus o que eu quero. Eu não posso ficar quieto, mas é Geranilson, ele quer que feche a porta domingo. Não é? Não, Geranilson que para não fazer isso não. Ele aqui é membro, vai ficar lá no banco, só toma ceia se tiver testemunho para se batizar. Mas a igreja primitiva ficou assim, mole, o imperador. Não é? É como hoje, se Temer resolver ser crente, já dava um trabalhinho para perdoar ele. Para batizar ele ia dar trabalho. Só com autorização de Sérgio Moro. Era complicado, mas Jesus salva, Jesus liberta. As consequências a igreja teria que administrar, mas a igreja também não ia ficar debaixo de Temer por ser presidente. Inclusive eu já vi muitos irmãos, bons crentes, que têm formaturas ou formação, e eu já vi ele achar ruim quando o pastor fica tratando ele de doutor, de juiz, de promotor. Diz, não, me chama de ovelha, eu quero que você aqui é um irmão. Olha o doutor ali, o nosso irmão doutor, em determinadas cerimônias até que vale você fazer certas apresentações, mas não sempre. Na IEC o promotor era crente, professor da escola dominical. Tão simples, você estava lá atrás que eu até ficava com medo. Rapaz, você fica mais na frente. Se alguém quiser te pegar, tu está mais aqui na frente e tal. Ficava lá no último banco, dava as costas para a rua. Promotor, mas não era doutor, vamos ouvir o promotor. Não, vamos ouvir o irmão fulano. E ouvir alguém falar com o pastor. Eu disse, pastor, não me chame assim da profissão, não me chame de irmão, eu me sinto muito bem. Eu gostei de ver aquele irmão, aquela pessoa. E é assim mesmo, aqui dentro nós viramos ovelha. E o comportamento de ovelha é diferente. Então as tradições humanas, os dogmas da igreja, as decisões dos concílios, o concílio ficou mais forte do que a Bíblia. Não, a gente resolveu, nós resolvemos assim. Sim, mas o que a Bíblia diz? Não, mas nós somos autoridade. O que ligar na terra será ligado no céu, se dois de vós concordarem. Mas existe um rito, não é qualquer coisa que você concorda ou acorda com outra pessoa que Deus vai dar o veredito. Então as tradições ficou mais forte do que a Bíblia. Um outro problema, a fé. Só a fé. Essa era a pregação
de Lutero. Por quê? Porque eles começaram a dizer que as obras é que levavam as pessoas a serem salvas. Cada esmola dada diminuía o pecado. É por isso que o Espírito é muito caritativo, caridoso, porque eles acham que quanto mais oferta, mais apaga. Eu aprendi que quem apaga é o sangue de Jesus. Mas eles lá, essa igreja desviada, começou a colocar isso. Aí Lutero, não, só a fé, a justificação é pela fé. A Bíblia diz mediante a fé. Não é por méritos pessoais, não é por esmolas, não é por doações. E com isso eles abriram uma brecha e que agora as pessoas compraram as chamadas indulgências. Era como ações. Quanto mais acionista, estava com o pé no céu. Não, tem muitas ações, deu muitos benefícios, muitos presentes. Aí Jesus foi ficando de lado. Outra pregação de Lutero: só a graça. O que é graça? Favor imerecido, ninguém merece. É um favor de Deus por Cristo. Mas lá não era assim não. Como é ruim, irmãos, desviar daquilo que Deus estabelece. Fomos escolhidos por Deus para a salvação, não por causa dos nossos méritos ou obras, religiosidade, visto que éramos inimigos de Deus. Nós temos que ter cuidado até com a religiosidade. Foi assim que os fariseus desviaram também. Porque se a gente não vigia, a gente começa a achar que nós somos autossalvos. Nós estamos em vantagem. A vantagem não é tanta não. É apenas uma ligeira diferença. Por isso que Paulo, quando disse sobre pecadores, ele disse do qual ou dos quais eu sou principal. Ele poderia dizer lá eles, lá pecadores, como alguns pregam, parecendo que é só os outros, assim. Você aí, não olha a tua vida, senão o cão já está perto de você e tal. E as pessoas ficam assim, quer dizer, que é só nós. Não há uma radicalização nesse sentido. Não, eu também era um pecador, mas eu aproveitei a porta aberta. Se você aproveitar também, vai ficar igual a mim, igual ao salvo. Mas eles não estavam em cima de um pedestal que eles já estavam, como se diz, garantidos. Só o poder de fazer. É tanto que os mais novos já ouviram. Virou tipo assim um provérbio que entre eles, os padres, faça o que eu mando. Eles é só mandatar. Faça o que eu mando. Se desobedecer, o Papa está perdido. Eles se engrandeceram e começaram a achar que eram superiores. Lembra que Jesus criticou os fariseus? Diz que eles atavam fardos pesados, não é? Igual ao político. O imposto é só para os demais brasileiros. Eles são isentos de um bocado de coisa. Eles quase não pagam nada. Tem que ter verba para paletó, para sapato, para gasolina, para viagem. Eles são, não é? Agora, o brasileiro comum é que tem que aumentar imposto para sustentar lá.
E no sentido religioso, o fariseu, o papa, os padres era assim, era eles. E aí a igreja começou a descambar, porque não ia pela linha, pelo caminho estabelecido por Deus. Só a graça, essa foi a pregação de Lutero. Só a graça, é a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus, não é vocês religiosos. Vocês não são salvadores, não. Só Cristo. Cristo também sofreu, força de expressão, na unha dessa igreja. Cristo está escondido. Eu já disse isso aqui. Geralmente quando chega 25 de dezembro, Natal, eu gosto de lembrar isso, porque Jesus também está meio esquecido. O neopentecostalismo, inclusive, preferiu apelidar Jesus, e isso é ruim. Apelidar. Tem gente que não fala Jesus Cristo. Cristo não fala. O negócio dele é o homem da mão furada,